Bom, galera, olha só. Vou chamar a atenção para um detalhe aqui. Então, na nossa primeira aula a gente estudou a parte das regras de acentuação gráfica, né? Então, nosso objetivo de estudo no primeiro momento é a concordância nominal. E aí você vai perceber, né, se você observar a apostila que eu enviei, você tem um assunto concordância nominal e você tem um assunto classes gramaticais estudados de maneira separada, né? Você pega lá o assunto classes gramaticais, é muito abrangente. Você tem a parte de classes gramaticais destrinchada. Então há uma parte só para o substantivo, há uma parte só para o adjetivo e por aí vai. Bom, como a gente precisa otimizar o nosso tempo, né, e atacar aquilo que efetivamente costuma aparecer em concurso, eu vou dar uma pincelada aqui nas classes gramaticais. Então não é nosso objetivo ficar relembrando o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, por aí vai. Pô, mas isso não é importante? É importantíssimo. Isso representa a base de muita coisa que virá mais à frente. Tá? Só que é algo muito básico. Se você tem alguma dificuldade em relação a isso, tem que fazer uma revisão desses conceitos. Tá? Algumas dessas classes gramaticais aqui são muito importantes e acabam aparecendo em outros assuntos aqui dentro do nosso estudo, como é o caso da conjunção, como é o caso da preposição, beleza? O verbo, nós teremos uma aula, provavelmente ainda hoje, só sobre verbo, só sobre tudo que é importante sobre verbo, é uma classe gramatical importantíssima, mas aí para as outras, a gente acaba só dando uma pincelada mesmo. Por quê? Porque a concordância nominal vai estudar o relacionamento entre as classes gramaticais. Então, o pessoal que está um tempinho aí a mais sem estudar, né? Pô, esqueci quais são as classes gramaticais. Estão aqui. São 10 as classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, verbo. São as 6 classes gramaticais variáveis. E o que significa dizer que uma classe gramatical é variável? Significa dizer que ela apresenta flexão. Então, quando eu digo a você que o substantivo é uma classe gramatical variável, eu estou dizendo com isso que o substantivo vai apresentar flexão de gênero, de número e grau. Aqui na concordância nominal, nós temos duas palavras que são importantíssimas: gênero e número. Todas as vezes que você ouve falar de gênero, você vai pensar em masculino ou feminino. Ouviu falar em número, você vai pensar em singular ou plural. Então é comum você se deparar com a seguinte questão: marque a opção cuja palavra apresente a mesma flexão de gênero da palavra tal, a mesma flexão de número da palavra tal, a mesma flexão de gênero e número da palavra tal. O grau, quando você ouve falar em grau, você pensa em aumentativo e diminutivo. Mas para questões de nível superior, você não precisa se preocupar tanto, tá? Gênero e número, não. Gênero e número, você vai me falar muito aqui. Bom, e aí nós temos as classes gramaticais que são invariáveis. Invariáveis não vai apresentar flexão, não vai apresentar variação. É a conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Primeiro cuidado que eu preciso que você tenha aqui é não confundir classe gramatical com função sintática. Tá? Então tenho muito problema com o candidato, então tem tempinho sem estudar, confunde classe gramatical com função sintática. Eu pergunto, qual é a classe gramatical dessa palavra? E aí alguém responde, sujeito. Sujeito não é classe gramatical. Sujeito é função sintática. Qual é a função sintática dessa palavra? Advérbio. Advérbio não é função sintática, é classe gramatical. Então, primeira coisa, não confundir classe com função. Beleza? Bom, na concordância nominal, o verbo vai apresentar pouca, né, ou nenhuma importância. O verbo vai ter mais relevância lá na concordância verbal. Tá? Aqui, na concordância nominal,
você vai ter principalmente as seguintes classes relevantes: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e aqui das classes gramaticais invariáveis, o advérbio. Então, como eu disse, a concordância nominal estuda o relacionamento entre as classes gramaticais. Então, como regra geral, preste atenção, o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo são as classes gramaticais que se relacionam com o substantivo. Então, se eu tenho um substantivo e ao lado desse substantivo qualquer uma destas classes gramaticais, estas classes, que são classes gramaticais variáveis, vão concordar com o substantivo em gênero e número. Então, por exemplo, um exemplo aqui básico. Eu tenho aqui o substantivo meninas, né? É um substantivo que é feminino, ou seja, ele está no gênero feminino e está no número plural. Como regra geral, se eu tiver que colocar ao lado deste substantivo qualquer uma destas classes gramaticais, estas classes gramaticais vão concordar com o substantivo em gênero e número. Então, por exemplo, se eu tiver que colocar um artigo definido, como é que vai ficar esse artigo definido? As meninas. Se eu tiver que colocar o adjetivo bonito com relação ao substantivo meninas, as meninas bonitas. Posso colocar um numeral, as duas meninas bonitas. Poderia colocar um pronome, se eu quisesse, as várias meninas bonitas. Então, grosso modo, é isso que vai estudar a concordância nominal. Esta é a regra geral. O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral vão concordar com o substantivo em gênero e número. Tudo bem até aqui? Diga-se de passagem que não existe concordância de grau, tá? Então a gente ouve muita gente dizendo aí, porra, concordo com você em gênero, número e grau. É porque não concorda, tá? Não existe concordância de grau, existe flexão de grau, é diferente. Concordância de grau não. Existe concordância de gênero e número, né, aqui na nominal, número e pessoa lá na verbal que a gente vai ver mais à frente. Tudo bem até aqui? Alguém sofrendo? Legal. Bom, então vamos lá. Das classes gramaticais invariáveis, vai ter muita relevância aqui o advérbio, tá? Então, se eu pegar a palavra advérbio, advérbio, o que significa o prefixo ad? Ad significa junto. Vérbio, verbo. Então, grosso modo, o advérbio é a classe gramatical que vai se relacionar com o verbo. Não posso esquecer que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Invariável é aquilo que não apresenta flexão. Mas além de se relacionar com o verbo, o advérbio também vai se relacionar com um adjetivo ou com outro advérbio. Então, o advérbio é a classe gramatical que se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Não posso esquecer que o advérbio é uma classe gramatical invariável. É porque você vai saber que eu estou batendo muito nessa tecla, porque a concordância nominal, basicamente, vai trabalhar em cima daquilo que se flexiona e daquilo que não se flexiona. Mas eu vou um pouquinho mais além, né? Todo advérbio vai apresentar um valor significativo, vai apresentar um valor semântico. É o famoso, professor, isso aí é advérbio de quê? Então veja,
Quando eu pergunto a você, qual é a classe gramatical dessa palavra? E você responde, pô, advérbio. Você está fazendo uma análise morfológica. Você está atacando ali a classe gramatical. Então, só o fato de você dizer advérbio, beleza, está dizendo a classe. Quando você me pergunta, isso aí é advérbio de quê? Você quer achar o valor significativo. Você quer fazer uma análise semântica, tá? Vamos exemplificar isso aí. Vamos lá, candidato. Morfeu passeia por aqui ferozmente, né? É, candidato. Luta. O bom é que tá gravando, né? Depois, se você perder, você pode assistir lá. Tudo novamente. Tá lá no final dessa aula, 5 minutinhos, tem experiência nisso, tá qualificado. Grita sai Morfeu. Fica lá. Nunca assisti não, sexta-feira? Já fiz isso. Todo dia. Já viu? Todo tempo. Já dormiu na sexta-feira? Tá fazendo isso também. Madurinha, né? Tipo um cursinho. Tá aqui, eu comi. Eu também posso uns 3 meses nesse vídeo. E eu também sempre Bom, gente, então nós temos aqui o seguinte. Como eu disse a você, o advérbio é a classe gramatical que se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio.
não posso esquecer que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Não apresenta flexão. Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, Paulo ganha bem. A palavra bem, nitidamente, se relaciona com o verbo ganhar. Ou seja, é um advérbio. O que eu disse a você? Dizer que isto aqui é um advérbio é dizer qual é a classe gramatical da palavra. Você está fazendo aí uma análise morfológica, né? Então, as classes gramaticais são estudadas aí no campo da morfologia. Beleza. Só que todo advérbio, isso pode ser cobrado também, normalmente vai apresentar um valor semântico, vai apresentar um valor significativo. É o famoso, pô, isso aí é advérbio de quê? Então, beleza, você fez a análise morfológica. Dizer isso aí é advérbio de quê? Já é uma análise semântica. Então, por exemplo, a palavra bem é um advérbio de modo. Por exemplo, Paula está cansada. Paula é um substantivo. Agora comigo ou não? É o nome de alguém. Tudo que é nome é um substantivo. Cansada é o estado em que Paula se encontra. A classe gramatical que tem por função indicar ao substantivo um estado, uma qualidade, um defeito, uma característica, a gente chama de adjetivo. Então, nitidamente, a palavra Paula, cansada, se relaciona aqui com o substantivo Paula. Então, note que o substantivo é variável, o adjetivo também. Se eu trocar Paula por Paulo, obviamente que eu vou ter que trocar cansada por cansado, né? Porque o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Legal. Só que Paula não está só cansada. Paula está bastante cansada. Nitidamente, a palavra bastante intensifica o sentido do adjetivo cansado. A classe gramatical de bastante é um advérbio. O valor semântico deste advérbio, qual é? Intensidade. Então, é um advérbio de intensidade. Note o seguinte, se eu adicionar aqui, além de Paula, colocar Paulo, se eu puser Paula e Paulo, eu vou ter que flexionar o verbo, porque o verbo é variável. Paula e Paulo estão, cansados. Vou ter que mudar aqui. Só que o bastante vai permanecer invariável. Ele não vai se alterar, porque o advérbio é uma classe gramatical invariável. Beleza? Agora, aqui, veja. Paulo ganha bem. Aqui, Paulo ganha muito bem. Passou no concurso, tomou posse, agora Paulo ganha muito bem. O advérbio bem, que continua a ser um advérbio de modo, continua a se relacionar com o verbo ganhar. Só que agora, o que eu estou fazendo? Eu acrescentei um outro advérbio intensificando o sentido do advérbio de modo. Eu tenho um advérbio modificando o sentido de um outro advérbio. Então, o advérbio vai ser a classe gramatical que se relaciona com o verbo, com o adjetivo e com outro advérbio. Beleza até aqui? Não posso esquecer que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Por que isso é importante, candidato? Veja. O que pega na concordância nominal com relação a isso aqui? Então, quando você olha para as questões de concordância nominal, e daqui a pouco a gente vai se ater a isso, isso aqui varia, isso aqui não varia, isso aqui varia, isso aqui não varia. Você nota que ou a palavra é advérbio quando não varia, ou pertence a uma outra classe gramatical qualquer que é variável. O grande problema aqui na concordância nominal é que nós temos diversas palavras que podem pertencer a mais de uma classe gramatical. E aí, para saber
qual é a classe gramatical dela e se ela varia ou não, eu tenho que verificar com quem ela se relaciona. Porque muitas vezes o examinador não vai perguntar a você se a palavra varia ou não. Ele vai perguntar qual é a classe. Então, olha pra cá. Eu tenho Paulo fala alto. E Paulo é um homem alto. A palavra é a mesma. Agora comigo não. Agora, será que pertence à mesma classe gramatical? Tanto em um quanto no outro exemplo? Vou trocar aqui Paulo por Maria. Vai dar o quê? Maria fala alto. Veja que eu troquei aqui e ele não se mexeu. Vou trocar Paulo por eles. Vamos ver o que dá. Eles falam alto. Então eu posso mexer no que eu quiser aqui. Que a palavra alto permanece invariável. Qual seria a classe gramatical da palavra alto aqui? É um advérbio. É um advérbio. Nitidamente se relaciona com o verbo. Né? Agora, se eu trocar aqui Paulo por Maria, vai dar Maria é uma mulher alta. Então nota o seguinte, se eu mexer aqui, ele acompanha. Nitidamente, esta palavra se relaciona com homem, que é um substantivo. E nitidamente, esta palavra é uma classe gramatical, pertence a uma classe gramatical variável. Então, alto aqui é um advérbio e alto aqui é um adjetivo. Tudo bem até aqui? Legal. Então, veja, esse conhecido slogan, né, da escola, caiu no último concurso aí do INSS para analista, né? Não colocou escola, só colocou a cerveja. Que desce, tá? Cerveja. Que desce redondo. E aí fez algumas afirmações sobre a palavra redondo. Né? Então, uma dessas afirmações dizia que havia aqui um erro de concordância nominal. Por quê? Porque uma vez que cerveja é feminino e singular, não deveria ser redondo, e sim redonda. Essa afirmação está correta ou está errada? Está errada. Redondo não está no masculino singular por um erro de concordância nominal. Redondo está no masculino singular porque não tem relação com cerveja, e sim o modo como ela desce. Então, não é a cerveja que é redonda, e sim o modo como a cerveja desce. Se eu trocasse cerveja por cervejas, daria as cervejas que descem redondo. Porque isso aqui equivale à cerveja que redondamente. Chega, deu água na boca. É ou não é? Então veja, na verdade isso aqui está no masculino singular, porque redondo é um advérbio. Vai pegar malzão se eu ficar igual a Zeca Pagodinho aqui com uma caneca cheia de cerveja aqui, né? Fazer... É sacanagem, candidato. Beleza. Então veja, pô, Zeca Pagodinho quando vai às entrevistas, né? Tem sempre um copinho de cerveja, tal, de vinho. Não, negativo, candidato. Vamos lá, presta atenção aqui. Então veja, aqui é um advérbio. Então uma boa parte das questões de concordância nominal, uma boa parte traz essa dificuldade pelo fato de eu ter uma palavra que pode pertencer a mais de uma classe gramatical. Para saber a que classe gramatical aquela palavra pertence, eu tenho que verificar com quem ela se relaciona. E neste caso, redondo é um advérbio porque se relaciona com o verbo. Tudo bem até aqui? Vamos ver se está tudo bem, gente. Vamos lá. Só focar também. Sei lá, né? Tem que fazer pose. Porra. Cara, normalmente tira foto do pior ângulo, né? Porra. Carranca já não ajuda.
Já tem esse meu nariz de árabe. Porra, nunca fica legal na foto, cara. Porra, sempre tem que mexer no nariz. Porra, nariz de Lula molusco. Porra. Vamos lá, cara. Quem deu aula aqui de manhã? Igor? Igor não, o... Igor, foi ele? Igor Dalpo? Vou jogar essa caneca aí também. O cara já fica me oferecendo carona. Porra. Falando que vai me esperar, terminar a aula. Porra. Falei pra esperar, cara, não 6 horas não. Não, espera, não sei o quê. Comer um hambúrguer. Ih, qual é? Papo estranho. A gente dá aula junto em outro curso lá no centro da cidade, fica me oferecendo carona. Eu falei, pô, cara, moro em Campo Grande. Moro em Jacarepaguá. Não, eu te levo, pô. Eu te levo. Qual é? Filho criado em Campo Grande, pô. Pô, não é maluco? Vem, não é? Porra, vem com esse negócio de Barra da Tijuca pra cá, pô, tá maluco? Então veja. Presta atenção aqui, sacanagem. Então veja, presta atenção aqui, candidato. Vamos lá. Perdi muito dinheiro com a crise. Destaquei ali a palavra muito. Qual a classe gramatical da palavra destacada? Numeral, preposição, pronome, advérbio de modo, advérbio de intensidade. O que você vai marcar aí? A, B, C, D ou E? Boa, candidato. Os outros tremeram. Não marcaram nada. Essa eu vou deixar em branco. Né? Beleza. Não, não é Sérgio, não. Vamos lá. Presta atenção aqui. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? É aquilo. Porra, tá óbvio demais. Tem algum problema ali. Preste atenção aqui, candidato. É só para a gente poder entender este conceito que muitas vezes, né, a gente não dá muita bola. E aí, às vezes, perde uma questão por deixar um conceito básico de lado. Eu vou trocar a palavra dinheiro pela palavra casas. Eu vou trocar a palavra dinheiro pela palavra casas. Eu vou ver como a palavra muito se comporta. Como é que vai ficar? Perdi muitas casas. Opa! A palavra muito sofreu variação. A palavra muito sofreu variação de gênero, foi ao feminino, e sofreu variação de número, foi flexionada no plural. De cara, eu já posso dizer, não é advérbio. De cara eu já posso dizer, não é advérbio. Porque o advérbio é uma classe gramatical invariável. E pode contar, muita gente vai aqui na letra E.
Muita gente vai na letra E. Advérbio de intensidade. Vai. Dá. Essa aqui é uma questão feita para você errar, né? Muita gente vai. Pô, muito advérbio de modo. Perdão, advérbio de intensidade. Dá uma ideia de intensidade. Pô, mas eu tenho que pegar o conceito mais básico de advérbio. O advérbio é uma classe gramatical invariável, não apresenta flexão de gênero nem de número. Então, de cara, eu já posso eliminar as duas. Hã? A B também pode tirar. Também vai. Boa! A B eu também posso tirar, porque preposição é uma classe gramatical invariável. Né? Se eu trocasse, por exemplo, dinheiro por imóveis, né? Já, se você quiser confirmar, daria o quê? Perdi muitos imóveis. Então, nota o seguinte, todas as vezes que eu troco aqui, pô, ele acompanha. E qual é a classe gramatical de casas, dinheiro e imóveis? Substantivo. Nitidamente, a palavra muito está se relacionando com o substantivo. Está fora da linha, né? Foi mal. A palavra muito está se relacionando com o substantivo. O advérbio não se relaciona com o substantivo. O advérbio se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Muito me dá uma ideia de quantidade. Sim ou não? Mas é uma quantidade indefinida. Se fosse uma quantidade definida, seria um numeral. Se eu dissesse a você, perdi 200 imóveis, 300 casas, seria uma quantidade definida. Seria um numeral. Só que é uma quantidade indefinida. Como é uma quantidade indefinida, é um pronome indefinido. Né? Professor, eu errei porque você não colocou indefinido. Porra, mentira. Né? Você errou porque foi feita você errar. Você errou porque tem cara de advérbio de intensidade. O bom, né? O bom, embora isso aí já tenha caído em concurso, é que a palavra muito não cai muito. O que cai muito é bastante. Né? Que pode pertencer às mesmas duas classes gramaticais, ou pronome indefinido ou advérbio. Veja, eu estou atacando a classe gramatical, estou atacando a essência, porque daqui a pouco eu vou ficar, isso aqui varia, isso aqui não varia, isso aqui varia, isso aqui não varia. Agora, ele pode perguntar a você, a última banca da Polícia Civil gosta muito de cobrar essa coisa de variável e invariável, né? Ele pode perguntar a você por que varia ou por que não varia. Tá? Então, em se tratando de concordância nominal, se não varia, pode contar. É porque é um advérbio. Tudo bem até aqui? Beleza? Legal. Bom, só mais um detalhe com relação às classes gramaticais, para a gente poder atacar os casos particulares da concordância nominal. Então a gente divide aí a concordância nominal em três partes. No primeiro momento, a gente relembra alguns conceitos básicos sobre classes gramaticais. No segundo momento, a gente trabalha alguns casos particulares. E aí no terceiro momento, algumas palavras que são figurinhas repetidíssimas em concurso. Mas antes disso, ainda dentro das classes gramaticais, vou atacar aqui com você o conceito de locução. Então, sempre que você ouvir falar em locução, você vai pensar o seguinte: mais de uma palavra. Mais de uma palavra. Normalmente, essa locução vai ser formada por uma preposição mais um substantivo. Então, veja. Praticamente todas as classes gramaticais que estavam aqui, praticamente todas, podem se apresentar em forma de locuções. Então, sempre que você ouvir falar em locução, você vai pensar o seguinte: mais de uma palavra.
mais de uma palavra com o valor da palavra que vem depois. Então, por exemplo, o que seria uma locução adjetiva mais de uma palavra com o valor de um adjetivo? O que é uma locução adverbial mais de uma palavra com o valor de um advérbio? O que seria uma locução conjuntiva mais de uma palavra com o valor de uma conjunção? E por aí vai. E aí, mais uma vez, para você saber se é uma locução adjetiva, se é uma locução adverbial, por exemplo, você tem que verificar com quem aquela locução se relaciona. Então, olha para cá.